Como você pode pensar nisto? Agora pondere sobre isto para que cheguemos bem próximo agora. Vem. Quando o amor divino é projetado e chega a seu destino, então a graça soberana toma conta. Agora é uma coisa estranha quanto às pessoas, o tipo das pessoas e o que fazemos, com quem nos relacionamos. Agora todos temos que encarar estes fatos, pois há pessoas que você simplesmente gosta demais de estar perto. E existem pessoas que são boas pessoas e você as ama, mas mesmo assim há algo a ver com essas pessoas que você simplesmente quase não consegue ficar perto delas. Agora queremos falar de fatos. Agora, a razão disto é por causa da atmosfera que o indivíduo, ele mesmo ou ela mesma cria. Porque você é um criador em miniatura, porque vocês são filhos e filhas de Deus. Não importa o quanto vocês se afundaram em pecado, mesmo assim, vocês são filhos e filhas de Deus porque vocês estão caídos, degenerados na sua alma e mente, mas Deus é o seu Criador. E no seu estado de queda, você é uma criação de Deus perdida e arruinada, dominada pelo diabo. Isso é correto. Mas mesmo assim, vocês são filhos e filhas de Deus. Ele não deseja que nenhum de vocês pereça, mas que todos venham a se arrepender. Vem. E ele tem feito tudo o que é possível para somente o próprio Deus pode fazer isto, dar as oportunidades à sua criatura de aceitar e de ser o que ele deseja que você seja, de volta ao seu estado correto novamente. E ninguém, agora ouçam isto, é bem importante, mas nenhuma pessoa está em seu estado mental normal, a não ser que tenha aceitado ao Senhor Jesus. Esta é uma afirmação forte, mas esta é a verdade. Ninguém é mentalmente normal até que tenha aceitado a Cristo Jesus como Salvador pessoal. Isto soa, mas isto é a Bíblia, com certeza, isto é a verdade. Ele é o único e no seu ser que foi criado. Agora, você será louco para o mundo quando você fizer isto, porque você tem de sair da atmosfera que você está para esta outra atmosfera. Quando você faz isso, Deus o levanta imediatamente do mundo e você vive numa atmosfera celestial. Estão vendo? E então, para o mundo, é simplesmente o contrário do que esse é. Estão vendo? E isto é contrário ao mundo. Estão vendo? Agora, o que você deseja fazer é ser levantado por Cristo a uma atmosfera onde você esteja feliz, pacífico, e então ali você cria uma situação. E agora, muitas vezes nós, nas igrejas, isto pode parecer estranho, porém apenas observe isto. Agora, isto é para a igreja, é para o povo. As pessoas pegam o Espírito uma da outra em vez de receberem o Espírito Santo. Você vai até um grupo de pessoas, você observa o modo que aquela pessoa age e o tipo de gente que entra naquela congregação. De repente, elas estão agindo do mesmo modo. Você toma uma boa mulher e um homem de má índole e ele sentirá, ou ele se tornará um bom homem, ou ela uma mulher de má índole. E a atmosfera na qual você vive, você projeta o que você é através das pessoas com quem se relaciona. Então, que tipo de pessoas devemos ser se somos cristãos? Em que tipo de atmosfera devemos viver? Devemos viver em uma atmosfera consoladora, suavizante, de cura, com nossos corações constantemente em oração, com um amor profundo por cada pessoa com as quais entramos em contato. Se eu digo isto para a igrejinha que orou por mim, para a missão mundial, este é o meu sucesso na oração pelos enfermos. Se eu não consigo entrar diretamente no sentimento da enfermidade com a pessoa, geralmente não adianta. Você tem que chegar direto até ser apenas, e você sente isso, você mesmo. Aqui, algum tempo atrás, um velho homem mexicano ali na plataforma, quando ele correu até a plataforma,
muita fé. Ele se prostrou, puxou o seu rosário. Eu lhe disse, não é necessário, e é através do intérprete, irmão Espinosa. Então ele se levantou, ele colocou seus braços ao meu redor, começou a ir para um lado, ele era cego. Eu olhei para ele, olhei para aqueles velhos pés enrugados. Provavelmente nunca havia usado um par de sapatos na sua vida. Olhei para os meus sapatos para ver se eles serviriam nele. Eu lhe daria os meus sapatos. Ele era cego. E eu olhei, ele tinha os ombros largos, um homem grande, pesava 200 e tantas libras. Eu acho, meu casaco não serviria nele. E enquanto ele estava ali de pé, e o cabelo grisalho, eu me lembrei de meu pai. Eu pensei, se o papai tivesse vivido e alcançado mais ou menos esta idade, ele estaria com mais ou menos a mesma idade que este homem, com cerca de 65 ou 70 anos. E eu penetrei num amor por aquele homem, do modo que eu pensava. Talvez ele nunca teve uma refeição decente na sua vida. Talvez ele nunca sentou-se a uma mesa na sua vida. E tudo isto, e então caminhando sozinho nas trevas, então algo atingiu meu coração. Deus tenha misericórdia! Ele é um homem, ele é um irmão. Então, quando aquilo atinge a algo que unge, há uma criação que move ao redor e você é projetado a esta pessoa. Em poucos momentos, eu ouvi dizer alguma coisa em alta voz sobre os meus ombros, e ele estava gritando, eu posso ver, eu posso ver. O que foi aquilo? O amor divino. A compaixão havia sido projetada através do Espírito Santo para esse homem. E através daquilo, no fim do caminho, onde ele não podia, nada poderia ser feito, e o amor havia tomado o seu lugar, e o amor havia encontrado o amor, e então a graça soberana começou a operar. E Deus, através da graça soberana, restaurou a visão daquele homem. Vem, primeiro você tem que entrar naquele pensamento. Esta é a maneira que você tem que fazer com o pecador. Muitas pessoas oram pelos pecadores. Tudo bem, mas esta não é a maneira de se ganhar um pecador. É seu dever ganhar o pecador. Você não o ganha orando por ele, você o ganha conversando com ele e apresentando-lhe Cristo. Esta é a sua obrigação, este é o seu dever, é ganhar pecadores conversando com eles. E é projetando-lhes o amor de Deus através da palavra de Deus que ganha o pecador. Alguém diz, eu não iria à igreja, com certeza eu gosto daquela mulher, eu gosto daquele sujeito, veja, porque você os está ganhando. Se você ficasse em casa e simplesmente orasse pelo pecador, nunca entrasse em contato com ele, muito pouco poderia ser feito. Mas você tem que orar, então ir. Correto, vai e faça isso. Agora, a projeção deste amor. Aqui, há poucos dias atrás, eu estava ouvindo um testemunho de um grande fabricante de arado de pé na plataforma. Bem, ali estavam sentados homens de negócios do mundo inteiro, sentados na plataforma, e este homem do arado. Ele se levantou e disse, bem, eu não sabia por que eu ia ser operado, e eu estimo esse homem, e ele é um grande seguidor do irmão Roberts, amigo nosso. E então, ele disse, quando descobri que eu estava ficando doente e tinha problemas de pedras nos rins, aconteceu de eu estar jantando com o irmão Oral. E disse, o irmão Oral se levantou e disse, agora, irmão, eu vejo que você está angustiado, então. Ele disse, eu vou orar por você. E ele disse, bem, louvado seja o Senhor. Eu simplesmente estava querendo que dissesse isso, irmão Oral. E disse que Oral se aproximou e colocou suas mãos sobre os seus rins. E disse, eu repreendo esta pedra renal e que deixe imediatamente este homem. E disse, quando ele o fez, disse, eu fiquei aliviado. E disse, apenas pouco tempo depois aquilo voltava outra vez. Disse, eu fui novamente até o irmão Oral e disse, ele orou novamente, eu fiquei aliviado. Mas todas as vezes que aquilo voltava, ficava pior. E ele disse, então a coisa seguinte em que pensei, se eu pudesse ir, ele disse, até o irmão Branham, e pudesse ficar diante dele, e o Espírito Santo descesse até ele, ele me diria então por que
eu não fui curado quando o irmão Earl orou por mim. Então ele fez a sua viagem e foi até Louisiana. Eu estava tendo cultos ali e me coloquei diante dele por uns 20 minutos. O Espírito Santo estava mudo, não disse nada.